Olá, segundos anos. Então, conforme a gente tinha combinado, vamos voltar aqui para o nosso experimento. Quer dizer, a gente fez no vídeo anterior o experimento prático, né, do que a gente estava querendo da situação problema, né? Observar o quê? Observar a função afim de acordo com a questão lá da situação problema. E a gente viu lá na prática, no vídeo anterior, né, que realmente o que é que estava acontecendo? Bom, a gente combinou que visualizando ali na prática a torneira, né, que tinha uma vazão constante, estava enchendo o recipiente com a capacidade de até 2.000 ml, ou seja, 2 litros. Pegamos os dados observados lá na prática e vamos transcrever para cá e mostrar para vocês que, primeiramente, eu fiz o gráfico. O que eu fiz o gráfico aqui, então vamos olhar aqui o gráfico. O gráfico que está em dois eixos, o eixo X, que eu vou ter o tempo em segundos, estão vendo aqui? E eu tenho no outro eixo, no eixo Y, a capacidade lá do nosso recipiente em ml, né, em mililitros, tá certo? E a gente viu lá na graduaçãozinha do recipiente que ele estava de 250 em 250, tá? Então, 250 ml, 500, 750, 1000, assim vai de 250 em 250 até chegar em 2000, que era o que a gente tinha lá, a capacidade máxima do recipiente e que era a situação problema que eu tinha passado para vocês, tá certo? Nessa situação, qual foi a situação problema? Só para relembrar um pouquinho, eu nessa quarentena aí com minha esposa e tal, a gente sempre, né, nessa questão de estar junto, direto, convívio e tal, dei uma ligada com ela e ela estava enchendo esse recipiente com a capacidade de 2.000, olha, só lembrando, às vezes eu vou falar 2.000, às vezes eu vou falar 2 litros, mas se eu falar 2.000 é 2.000 ml e corresponde, obviamente, a 2 litros. Então, ela estava enchendo esse recipiente e no momento deu uma ligada comigo, aí quando chegou em 250, como vocês viram lá no vídeo, parou. Aí ela disse, encha esse recipiente com capacidade de 2 litros e no máximo eu quero em 10 segundos. Então essa é a nossa situação problema, encher o recipiente com capacidade de 2 litros em menos de 10 segundos, considerando vazão constante. Então a vazão constante é aqui, isso é importantíssimo, essa informação, certo? A vazão constante, por quê? Na função afim, pessoal, o que acontece? Na função afim, a gente tem uma taxa de variação média. Então se essa vazão lá da torneira, a aguinha descendo, não respeitasse essa vazão constante, então ó, estava completamente, a gente não iria de forma alguma conseguir transcrever a situação lá da prática para a função afim, tá certo? Então essa vazão constante, ela tem que ser observada. Então, agora, na prática, isso aqui varia, mas não varia significativamente. Então a gente considera lá a torneira, quando a gente abriu a torneira lá no vídeo, então a gente considera a vazão constante. E foi o que a gente conseguiu observar realmente na prática lá. O que foi que a gente fez? No mesmo tempo que eu abri a torneira, eu marquei o tempo. Não foi isso? A gente marcou o tempo, a gente viu que a cada 5 segundos ela estava subindo 250 ml, o nívelzinho de água lá do recipiente, tá? Agora, visto isso aqui, da vazão constante, o recipiente já estava com 250 ml. E aí o que é que a gente observa? Em menos de 10 segundos, considerando a vazão constante, é possível esse recipiente encher em 2.000 ml ou 2.000 ml ou em 2 litros? Não é possível, né? A gente viu que quando atingiu, mesmo partindo já de 250 ml, quando atingiu 2.000 ml, ou seja, os 2 litros pretendidos, já tinha o tempo, estava em 35 segundos.
Então, realmente, a gente observa que já só pela parte prática não tinha como, não é possível, né? Encher com aquela vazão constante da torneira, não é possível encher o recipiente com capacidade de 2 litros, tá? Então realmente levou 35 segundos e só para reforçar a situação aí. E partindo já de um nível considerado, que era o nível lá de 250 ml. Tranquilo? Bom, aqui eu tenho os dados transcritos, então vamos só repetir um pouquinho aqui. De 5 em 5 segundos aumentou, ó, 250 ml. Então, em 5 segundos aumentou 250 ml, foi para 500. Em 10 segundos, mais 5 segundos, foi para 750, então aumentou 250 ml. Depois 250 ml, a cada 5 segundos, pessoal, estava aumentando 250 ml. Então, isso é uma taxa de variação média. Essa taxa de variação média, ela está aí constante. A cada unidade de tempo, estava aumentando 250 ml. Bom, então isso já caracteriza uma função afim. Outra coisa, quando eu transcrevo esses dados para o gráfico, sistema cartesiano aqui, no eixo X, o tempo, dado em segundo, no eixo Y, a capacidade em mililitros. Quando eu vou marcar os pontos, ou seja, em 5 segundos atingiu 500, em 10 segundos atingiu 750. Quando eu vou marcando esses pontos, porque lá no vídeo eu falava isso, né? Vamos prestar atenção, quando chegar em 500, vê o tempo. Quando chegar em 750, vê o tempo. Então, quando isso ocorre, a primeira situação lá já estava em 250, quando deu 5 segundos já foi para 500. Quando eu transcrevo esses pontos, de 5 em 5 aqui, e uma capacidade correspondente ao tempo, a gente observa, e quando eu ligo esses pontos aqui, o gráfico, ou seja, que é essa linha formada aqui, é uma reta. Então, na função do primeiro grau, na função ou função afim, como queiram falar, o gráfico é uma reta. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Visto isso aqui, a gente sabe que a função do primeiro grau é dado por f de x igual a x mais b. E a brincadeira é o seguinte, é identificar esse a e esse b. Esse a é o termo que multiplica x. Esse b é o termo independente. Aqui é o coeficiente angular, o a, e o b é também ser chamado de coeficiente linear. Mas assim, a princípio, esse é o coeficiente e esse aqui é o termo independente. Tranquilo? A gente já sabe que é uma função do primeiro grau, que a função do primeiro grau é dada dessa forma aqui, tá? A gente tem que identificar agora o a e o b. Bom, antes de identificar o a e o b, o eixo x, que vai ter os valores aqui do tempo, é a variável que é independente. Então ela independe. De acordo com o valor que eu colocar aqui do tempo, eu tenho a variável dependente, que é a do eixo y. Tá? Bom, e aqui já foi determinado. Então, obviamente, eu vou achar a função de acordo com isso. Eu posso colocar aqui, de repente, o tempo de 1 segundo. E eu vou achar um valorzinho aqui correspondente. Tranquilo? Que é um valor dependente que está no eixo y, que é a questão da capacidade. Bom, mas vamos lá. Um exemplo. Se esse tempo for zero, lembra lá no vídeo? Eu estava partindo do tempo zero, né? À medida que, no mesmo momento que eu liguei a torneira, o que foi que aconteceu? Eu acionei o tempo. Frisei bastante isso lá no vídeo. Mas eu já estava com o valor lá determinado na capacidade em ml. Qual era o valor? Lembra? Já estava em 250 ml de capacidade. Então, no tempo zero, se eu colocar aqui x igual a zero, eu acho o quê? 0 vezes qualquer número aqui, que eu ainda não sei quem é, eu ainda não sei quem é o A. Então, tempo zero, porque o x está representando o tempo,
Se aqui for 0, eu acho B. Pelo próprio gráfico e pela própria situação lá da prática, esse B, na verdade, é quem? É o 250 ml. Porque no tempo 0, eles já partem de 250 ml de capacidade. E na própria função, se x for 0, 0 vezes isso aqui não interessa, vai dar 0, vai sobrar o B, que é justamente o valor que já estava lá na capacidade, que é o 250 ml. Então, onde o gráfico, agora preste atenção, onde o gráfico, essa retinha aqui, que a gente já sabe que é uma reta, que é a função do primeiro grau, então, onde a reta toca o eixo Y, onde ela inicia, né, na verdade, é justamente onde ela toca no coeficiente linear ou no termo independente. Então, na verdade, aqui, o B é 250. Certo? 250 ml aí. Agora, quem é o A? Quem é essa taxa? Essa taxa é o seguinte. A gente tem que... Lembra, a taxa de variação média, eu falei no primeiro vídeo, que eu era explicando tudo que isso que a gente ia fazer, o segundo vídeo da prática, e o terceiro agora transcrevendo todos os dados para cá. Qual foi a situação lá? É que a taxa de variação média que eu falei é justamente isso. Taxa de variação média é que a cada unidade de uma determinada variável implica numa certa quantidade da outra variável, que vai ser de forma constante se repetindo. A cada unidade de uma, que no caso aqui, a cada unidade não, aqui está, a cada 5 unidades eu aumento 250. 5 segundos, foi para 500, aumentou 250. 10 segundos, aumentou mais 250. 15 segundos, então veja, a cada 5 segundos aumentou 250 ml da capacidade. Ou seja, será que tem como a gente já saber a taxa aí? Porque a taxa de variação média, que é o que diz aqui, que vai ser o A, eu não quero ainda dizer que é o A, mas eu quero que vocês percebam isso. Que é o seguinte, eu tenho, na verdade eu tenho aqui 5 segundos, aumentou quanto? Foi para 500. Certo? 10 segundos foi para 750. Só mais um aqui. 15 segundos foi para 1000. Vou colocar aqui 1000 ml, ml. Certo? Então, a cada 5 segundos aumentou 250. Então, o que acontece? Eu posso saber para 1 segundo. Para quanto seria 1 segundo? Opa, é só você dividir. Ó. A cada 5 segundos, eu estou aumentando 250. Então, 250 ml dividido por 5 segundos. Qual vai ser a taxa de variação aí? 250 dividido por 5. Dá 5, né? 50 ml por segundo. Fácil, fácil. Então, na verdade, aqui, esse nosso A, ele é quanto? Ele é 50 ml. Aí, vocês fazem o seguinte raciocínio. Realmente, ó, se 50 ml é essa taxa de variação média, né? É o que está acontecendo a cada 1 segundo, que aqui está bem claro, 50 ml a cada 1 segundo, porque eu sei que a cada grupo de 5 segundos, estou aumentando 250 ml. Né? Então, eu dividindo, eu vou ter aqui 50 ml por segundo. E essa é a taxa de variação média, a cada 1 segundo aumenta 50 ml. E realmente, né? Se eu colocar aqui um exemplo, em 20 segundos, 20 segundos vezes 50 dá quanto? Dá 1000, né? 1000 mais 250, 1250. Então, em 20 segundos tem que estar 1250. 20 segundos, 1250. Tá? Então, isso que a gente percebeu na prática. Intuitivamente, a gente acha que, então, a função, né?
vou colocar aqui embaixo, f de x, na verdade, é dessa forma aqui, ó, 50 vezes x mais 250. Essa é a nossa função. Variável independente, que é o tempo. O tempo que eu jogar aqui agora, que eu quiser, eu acho o f de x, que é o y. Você também pode chamar o f de x de y. Tá? Que é o eixo aqui das ordenadas. Tá certo? E eu acho a capacidade de ml. Tá? E é a variável dependente. O y é dependente. O x é uma variável independente, que foi o tempo. Tranquilo? Então a gente achou intuitivamente aqui o quê? O que a gente achou intuitivamente? Achou intuitivamente essa taxa de variação média, que na verdade é o nosso A. Tranquilo? A gente achou o A na prática. Você já podia, eu acho que você já tinha observado já. Se estava aumentando a cada 5 segundos 250 ml, era só dividir, como a gente fez aqui, e está achando em cada 1 segundo, porque a taxa de variação média é para cada unidade, independente da variável. Aqui no caso da gente, a unidade é tempo. Então, para cada segundo, está aumentando 50 ml. Então, no lugar do A aqui, eu estou colocando 50. Essa é a nossa taxa de variação média, que é muito importante, que ela é o coeficiente angular. E no próximo vídeo, vou mostrar de outra maneira como é que a gente chega nesse coeficiente angular. O que eu quero que vocês entendam nesse momento é que, intuitivamente, na prática lá do experimento, a gente achou o A, que é um cálculo mais, vamos dizer assim, um pouco mais difícil, mas a gente observou, chegou nesse 50, o B é fácil, é o coeficiente linear, que é o termo independente, é tranquilo, é de onde parte o gráfico, é de onde lá no experimento do vídeo a gente já começou em 250 ml, então já ele é tranquilo, mas esse coeficiente angular, esse coeficiente termo dependente de x aqui, né? Essa taxa de variação média, agora a gente vai mostrar como a gente acha ele na prática, assim, porque observar que aqui foi 50 ml nesse experimento foi tranquilo, experimento simples, a gente observou lá na prática, viu aqui que realmente a cada segundo vai variar 50, aí depois soma mais 250, dependendo do tempo que você colocar, e acha a capacidade em ml, tranquilo, isso é fácil, mas a gente estava com o experimento prático, a gente fez. Vou mostrar no próximo vídeo como é que a gente chega nele, tá? Tranquilo? Bom, então é isso aí. Vamos até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!